Olá pessoal, muito boa noite. Olá para você que está assistindo aí em determinados horários. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse é mais um vídeo do Preciso Direito. Esse vídeo especificamente, aquele série de vídeos que a gente fica pegando um tema da atualidade, traz para que a gente possa debater e algumas nuances que a gente vê do direito a gente traz para a gente debater, que é o que nos interessa. Nesses últimos dias aí aconteceu algo que, se você está aqui no planeta Terra, com certeza você está sabendo, que foi a condenação do deputado Daniel Silveira pelo STF. E logo na sequência o presidente Jair Bolsonaro optou por conceder a graça ao Daniel Silveira. O Instituto da Graça foi inédito, né, o uso desse instituto. A gente já vê muito o uso desse instituto de uma maneira coletiva, que o nome é indulto, né? Que aquele indulto de Natal, tudo que acontece com os presos, a gente vê muito, tempo é polêmica no final do ano quando isso acontece, mas isso acontece muito, é uma ferramenta de política criminal, tal, de penitenciária, isso acontece muito. Então, a graça, que é justamente o indulto individual, né, para ficar mais claro aí para gente explicar, a graça é quando esse indulto, que só acontece coletivamente, ela acontece direcionada a determinada pessoa, que foi o que aconteceu agora. Por isso que dá-se o nome de graça e por isso que tem-se como algo inédito no Brasil. Bom, a gente vai falar aqui nesse instante que aconteceu alguma coisa lá em 1945, mas não foi individualmente, embora direcionado para duas ou três pessoas, ou duas pessoas, salvo engano, mas não foi individual. Individual mesmo teve esse agora. Embora a gente vai fazer referência àquele de 1945 para a gente entender o porquê que esse daqui tem algumas considerações a ser feitas, tá bom? Então, essa graça, né, que é uma competência do Presidente da República, no artigo 84 da Constituição, inciso 12, competência privativa do presidente, por ato discricionário do presidente. Então, o presidente opta por conceder a graça, foi o que foi feito, e aí está no ordenamento jurídico e tem que ser cumprido até que o STF, porventura, venha identificar, depois de provocado, alguma ilegalidade ou alguma nulidade nesse ato. E é nesse ponto que está se discutindo aí na mídia, tá nas mídias sociais, etc., no meio jurídico e acadêmico, é essa questão. No acadêmico eu acho que muito mais deveria ser discutido, nem sei se está, mas deveria. Se esse ato é passível de anulação pelo STF ou não. E se for, o porquê que poderia ser anulado. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai só pincelar sobre esses dois pontos. O primeiro ponto é que disseram que o presidente fala muito, aí os juristas falam que o presidente não deveria ter editado o ato antes da sentença do STF ter transitado de julgado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que se fala é que o ato está passível, ele está maculado pela impessoalidade, que o presidente teria sido impessoal na edição do ato. E o terceiro ponto é o que a gente vai trazer aqui agora, que seria a questão da teoria dos motivos determinantes. Alguém já pode ter levantado essa teoria aí. Eu não vi nas mídias sociais, não tive tempo de olhar muito, eu vi só essas duas questões que saíam mais nas mídias, que seria que só podia editar depois de transitar em julgado, ou a questão da impessoalidade. Essa questão da motivação, que é o ponto que eu vou trazer aqui para a gente debater, depois que eu dar uma pincelada nessas duas primeiras especificações que fizeram aí nas mídias, essa motivação eu não vi falar, não ouvi ninguém dizer sobre isso, mas deve ter, evidentemente, ninguém aqui é o pai da criança, alguém deve ter falado sobre isso, eu vou dar a opinião da gente aqui sobre essa questão da motivação. Então vamos lá. Quanto à questão do trânsito em julgado, o que é que eu vejo sobre a questão do trânsito em julgado? É por isso que eu não vou trazer ela aqui, não vou especificar aqui no vídeo. O do trânsito em julgado, para mim, uma decisão que eventualmente venha tornar esse ato nulo porque foi editado antes do trânsito em julgado, ela é inócua. Porque depois transita, o presidente vai lá e edita outro e tranquilo. Então, esse ponto, mesmo que venha a ser declarado nulo, tudo bem, com a política, tudo pode acontecer, mas, analisando só pelo viés do direito, ele editaria outro, editar-se-ia outro ato e tudo resolvido, beleza? Eu sei que tem muita gente aí falando, inclusive o STF não pode, porque vai de encontro à sua jurisprudência, que num indulto coletivo entendeu que não precisava esperar o trânsito em julgado, e então no caso agora da graça também não há de se falar que tem que esperar trânsito em julgado. Calma lá. Essa argumentação eu acho um pouco rasa, porque você não pode pegar o direito e tratar dessa forma, tipo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. No direito não é assim não. Então, pau que dá em Chico, em Francisco, o negócio fica bem distante. Então a gente está falando de um ato que beneficia uma coletividade, muito mais gente, entendeu? E outro ato que beneficia um indivíduo, só uma pessoa.
E é diferente sim isso, porque lá se entendeu lá os ministros do STF na época, no ato que foi pelo então presidente Michel Temer, que concedeu o indulto coletivo, que sim, poderia abarcar quem tinha trânsito em julgado, até porque seria um prejuízo para essas pessoas. Imagina que o cara na semana que vem transitava em julgado a sentença dele. Imagina o cara que está lá esperando a sentença dele julgar em segunda instância, por uma morosidade do Estado, isso não aconteceu, esse cara vai ser prejudicado por isso. Então você tem várias outras nuances, entendeu? Várias outras nuances. Quando você vem para a individualidade, que é no caso da graça, o que aconteceu agora, a gente fica procurando o porquê de se conceder antes do trânsito em julgado. O porquê se conceder antes do trânsito em julgado. Por que não esperou? Por que não esperou? Não tinha necessidade de se conceder antes. Só tem essa pessoa ali que não está sendo lesada em seu direito de maneira nenhuma, porque nem estava na pretensão executória, ainda não estava na fase de execução de sentença. Não teria. Então, você fica com um porquê. O porquê? Ao mesmo tempo, também, eu volto a dizer, eu não vejo eficácia numa suposta decisão que venha declarar nulo, porque o cara vai lá depois e faz outro. Beleza? Então, é outra discussão. Não estou discutindo isso aqui. Estou só dizendo que eu acho que não é nenhum ponto muito relevante, porque eu acho que não resolveria a questão. Entendeu? E continuaria do mesmo jeito, sem problema nenhum. Segundo ponto, que é a questão da impessoalidade. Surge a questão da impessoalidade justamente por essa pressa na edição do ato. Por que não esperou? Deixa as coisas acontecerem e vai lá, se for o caso, edita o ato e concede a graça. Por que tem que ser assim em cima da bucha? Por que nessa circunstância teve que ser dessa forma? Por que tão imediato? Mas existem componentes políticos que a gente não é menino e sabe que acontece, enfim. E que esse argumento da impessoalidade, para mim, ele é muito frágil, porque é um ato, concessão discricionária do presidente da República, ele escolhe para quem vai dar. Entendeu? E esse mérito não pode ser atacado. Não pode ser atacado por o judiciário. Senão ela ficaria uma medida inócua. Toda hora o judiciário, não, filho, está equivocado, você não pode fazer isso, porque a gente já deu uma decisão nesse sentido. O presidente, quando faz isso, quando concede essa graça, ele não precisa nem adentrar muito no mérito para dizer por que ele fez, ele só precisa conceder. E tem que se cumprir, sim, a pretensão executória. A condenação continua. Então, assim, discutir pessoalidade, impessoalidade no ato que é discricionário do presidente, que ele pode conceder para determinada pessoa, para mim, é ir numa subjetividade que esvaziaria o instituto do decreto de graça. Então, esses dois pontos, para mim, não teria eficácia alguma qualquer decisão que viesse no caso do trânsito julgado, e na outra seria o judiciário entrar demais, e aí eu acho que esvaziaria o instituto do decreto. Então, por isso que eu não trago esses dois pontos aqui agora. Então, qual ponto que eu estou trazendo? Essa briga todinha no Brasil, de graça, bom, nos Estados Unidos isso acontece demais. Donald Trump, antes de sair, um dia, dois antes de sair da presidência, concedeu graça para um monte de gente, inclusive para aliados seu, o cara que estava acusado de corrupção, de desvio de dinheiro, que ia construir um muro lá nos Estados Unidos com outro país. O cara era condenado, tinha provas robustas que o cara tinha cometido o crime e tal, ele foi lá e concedeu para outras pessoas também próximas a ele, e ninguém fala nada lá, é um ato soberano do presidente. Então, não acho que dê para a gente ficar discutindo aqui esse ato que a Constituição disse que era discricionário do presidente, e ele fazia como ele bem entendesse, quando ele achasse que era razoável fazer, pela conveniência e pela oportunidade. É um ato discricionário, como qualquer outro. Beleza, o presidente vai lá e faz. Entendeu? Se você concorda, se você não concorda com o presidente fez, se não for o presidente fez isso, mas não era para fazer, é outra situação. E aí remédio para isso é outra coisa. Não e judiciário. Remédio para isso é a urna. Se você está satisfeito ou insatisfeito com o governo, urna. Se você está satisfeito, está ok, vai lá. Quero que esse projeto continue. Estou insatisfeito, quero que esse projeto não continue. E isso é democracia. E esse presidente foi eleito democraticamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é assim na democracia. Então, esses dois pontos, para mim, é chover molhado. Não tem que se debater isso. A gente tem que fazer uma análise técnica do decreto. Por isso que eu trouxe para cá. E qual a análise técnica do decreto que eu trago para a gente falar, que eu acho, e é por isso que eu coloco na capa lá do vídeo, dizendo, eu acho que mais, que o menos é mais. Quando você fala demais, você fica refém do que você fala. E é por isso que eu acho que, nesse caso, o presidente falou demais. E aí eu vou trazer para vocês agora esse ponto. Tá ok? Então vamos lá.
O que é que a gente vai trazer primeiro? Primeiro, vamos trazer o seguinte. Os atos administrativos, eles têm requisitos. E são 5 os requisitos essenciais de um ato administrativo, que está lá na Lei 4.717 de 65, que diz o seguinte, que a competência, a forma, objeto, motivo e finalidade são requisitos e pressupostos essenciais do ato administrativo. Competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Não vai adentrar em cada um deles não, porque não é o caso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, na minha opinião, esses outros itens aqui foram sim supridos pelo decreto, da Massa Vênia aí para quem acha diferente, mas a gente vai atacar o ponto do motivo. O motivo, para mim, é algo que a gente precisa ter cautela. Porque eu acho que aí houve um exagero, sair um pouquinho da linha do que está traçado com um decreto dessa natureza. Pois bem, o que é que nós temos aqui? O que seria esse motivo? O próprio parágrafo 2º fala o que seria esse motivo e o que seria a ausência desse motivo. O que seria não existência desse motivo, porque isso torna o ato inválido. Gente. Não existência desses motivos ou a motivação equivocada torna o ato inválido. Então, o que é que diz lá a linha D desse próprio artigo 2º da Lei 4.717? Ele diz o seguinte, a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Então, ele diz que a inexistência do motivo ela vai acontecer quando a matéria de fato e de direito, ou seja, essa motivação fática ou de direito, em que ele se fundamenta, ela é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado. Então, se tem um motivo, se você motivou, esse motivo tem que existir. Esse motivo tem que existir. Olha o que a professora de Direito Administrativo, Maria Silva Zanella de Pietro, fala sobre o tema. Olha o que é que ela fala sobre a questão do motivo. Aqui a gente não está falando do ato especificamente ainda não. Estou fazendo uma introdução para a gente ir pontualmente para o ato, para o ponto específico, por que eu acho que o ato está indo de encontro a essas teorias da motivação. O que é que diz Maria Silva Zanella de Pietro? Ela diz, olha, existem pressupostos de fato e pressupostos de direito, que, no caso falando do motivo, né? Dentro do motivo nós temos pressupostos fáticos e pressupostos de direito, que servem de fundamento ao ato administrativo. Você fundamenta o ato administrativo, em pressupostos de fato e de direito. O pressuposto de direito, o que é que ela diz aqui? O pressuposto de direito, está aqui, pressuposto de direito, é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Ok? O pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Então o presidente diz, olha, com base na lei tal, com base na Constituição, com base no artigo 84, inciso 12 da Constituição, que foi o que ele fez lá no CAPT, eu posso editar esse decreto e posso conceder, porque a mim foi concedido esse direito e é discricionário que eu faço. E ele diz também com base no Código de Processo Penal, que o Código de Processo Penal é que fala especificamente da graça. Ok? Então esse é o pressuposto de direito. Está tudo ok. E ela vai mais além e fala, agora existem os pressupostos fáticos. E ela diz, pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a administração a praticar o ato. Então eu tenho o direito dizendo para o presidente, olha, você pode praticar esse ato. É discricionário se praticar, por conveniência e oportunidade. E você tem pressuposto fato, que aí a discricionariedade vai cair ali dentro. Você tem que ter cuidado. Você precisa dizer, olha, eu tenho o direito de fazer isso, aconteceu o que eu acho que é razoável editar esse ato, eu acho que é conveniente, é oportuno, e eu vou editar esse ato e vou conceder a graça a determinada pessoa, no caso ao Daniel Silveira. Tranquilo, ele pode. Agora, ele tem que ter uma cautela para ele não colocar um motivo que depois não se sustenta. É tipo você ficar refém do que você fala. Refém do que você coloca no papel. Se você colocou aquilo, tem que ser verdade. Então, às vezes, a vaidade faz com que as pessoas exagerem na hora de editar o vaidade, ou qualquer outro adjetivo que queiram aí, ou um vacilo mesmo que dá. Na hora de editar o decreto, fala-se demais e fica refém do que fala, e esse ato pode se tornar ilegal ou inválido por aquela fala exagerada. Por coisas que não precisavam nem ser ditas, a partir do momento que elas são ditas, elas se tornam muito importantes, porque elas podem invalidar o ato. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar numa teoria que diz o seguinte, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. O que consiste a teoria dos motivos determinantes? No bom português você fica refém do motivo que você traz à baila.
Você fica refém dele. Se você motivou, aquilo tem que ser verdade. Passa a ser verdade. Tem coisa que você não precisa nem falar. Primeiro eu vou trazer a visão de Marcelo Alexandrino, né, professor de Direito Administrativo e Constitucional, que ele diz o seguinte aqui. Olha o que Marcelo Alexandrino diz sobre a teoria dos motivos determinantes. Ele diz, consiste em explicitar que a administração pública está sujeita ao controle administrativo e judicial. Está sujeita ao controle administrativo e judicial. Portanto, controle de legalidade ou legitimidade, relativa à existência e à pertinência ou adequação dos motivos. Existência e pertinência e adequação dos motivos. Olha o que Alexandrino traz. Fático e legal. O legal é que a lei diz que ele pode editar o ato, e o fático é o que ele levantou, as hipóteses que estavam existindo, então ele fica refém daquilo que ele levantou, dos fatos que ele levanta para editar o ato. Que ela declarou como causa determinante para a prática do ato. Então, a administração declara como causa determinante para a prática do ato tanto legal, quando concede a ele o direito de editar o ato, quanto pressupostos fáticos de acontecimentos que ele entendeu que foram relevantes para que ele editasse o ato. E quando ele citou aqueles motivos, ele passa a ser refém daqueles motivos. Vocês estão entendendo até aí? Então vamos lá. Ele considera, continua. Caso seja comprovada a não ocorrência da situação declarada, ou a inadequação entre a situação ocorrida, pressuposto de fato, e o motivo escrito na lei, pressuposto de direito, o ato será nulo. Então ele está dizendo, quando você traz um motivo e você diz que editou o ato por aquele motivo tem que ser verdadeiro. Aquele motivo tem que existir. Senão o ato será nulo. Quer ver um exemplo? Volta aqui. Para trazer um português bem claro aqui para vocês e um exemplo que é mais do nosso dia a dia, para a gente fazer essa analogia. Essa teoria da teoria dos fatos determinantes traz-se sempre um exemplo bem interessante, é bem didático, com relação aos cargos de livre nomeação e exoneração. Então, os cargos de confiança, por exemplo, um prefeito nomeia um secretário de administração ou o chefe de um gabinete seu, por aí vai, um chefe de gabinete, está lá, um cargo de comissão, recebe lá um cargo, a confiança dele, ele bota aqui naquele cargo de comissão. Ele não bota qualquer um, ele bota quem ele confia. E o cargo ele é, por sua natureza, de livre nomeação e exoneração. Até aí tudo bem. Um belo dia, o prefeito acorda e diz, rapaz, eu acho que é oportuno, é conveniente eu tirar meu chefe da repartição do gabinete e trocar por outro. Não acho que está atendendo mais aos meus anseios. Vou trocá-lo. Ele vai lá, edita um ato, exonera, nomeia outro no lugar, pronto, acabou. Não tem choro, vai sair, porque é um cargo de livre nomeação e exoneração, é conveniência e oportunidade, é discricionário. Ele não precisa dizer mais nada, ele só precisa ter o pressuposto de direito, e o pressuposto de direito, o fático de direito, é que a lei permite que nesses cargos de livre nomeação e exoneração é o chefe quem faz essa análise discricionária. Ele foi lá, fez, exonerou, sem problema. Só que ele acordou esse belo dia, ao invés de só dizer, eu não quero mais esse cara comigo, ele disse, rapaz, o Joãozinho chegou para mim e disse que meu chefe de gabinete está roubando, está desviando dinheiro. Oxi, porra, eu vou demitir esse chefe. Vai lá, edita o ato e coloca que vai demitir o chefe porque ele está desviando dinheiro. Está cometendo crime. E edita o ato e demite. Esse chefe olha para aquilo e diz, pô, ele tem livre nomeação e exoneração, ele pode me demitir. Agora dizer que eu estou cometendo crime, ele criou um motivo aqui, fático. E ele agora está vinculado a esse motivo fático. O que eu quero dizer por isso? O cara pode entrar na justiça, que foi demitido, e dizer, olha, eu quero que ele prove isso aqui. Senão, esse ato vai declarar nulo esse ato de demissão. Vocês dizem, o efeito prático depois é nada. Depois ele pode demitir. Eu disse, pode, mas esse ato em si que saiu com esse motivo não vai existir. Esse motivo aqui não. Esse motivo aqui de dizer que o cara roubou, não. Aí depois ele pode criar um outro ato dizendo, mas eu não quero ele mais aqui não. Tranquilo. E aí pode enquadrar numa impessoalidade, o que é que for, mas enfim, mas é outra coisa. Ele tem esse direito de fazer isso. Que não se aplica no decreto aqui, essa outra situação não. Aí tem outras questões jurídicas que envolvem isso. Mas entendam que quando você diz o motivo, você fica refém daquele motivo. Isso é teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Você fica refém do motivo que você traz à baila, que você traz para o jogo, para a disputa, para o debate. Você fica refém daquilo ali, para o que você coloca no texto de um ato. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Já falei para vocês aqui dos pressupostos, não é isso? Já conversamos também sobre a existência desse pressuposto, que tem que condizer com a realidade.
trouxe a visão de Maria Silva Zanella de Pietro, que fala sobre essa questão dos pressupostos fáticos e pressupostos de direito, que tem que revestir o ato. Trouxe a teoria dos motivos determinantes, que Marcelo Alexandrino traz, que esses pressupostos fático e legal, eles têm que existir, têm que estar de acordo com a realidade, senão o ato será nulo. Tudo isso, beleza? Onde é que eu quero chegar com isso? Olha aqui, presta atenção. Vamos para o ato do presidente da República, o decreto que concedeu a graça. O decreto de 21 de abril diz o seguinte, olha o pressuposto de direito aqui. Ó. O presidente da República, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 389, ou seja, o Código de Processo Penal, aí ele vai dizendo, e esse I, ele trouxe algumas chamadas considerandas do ato. Essas considerandas são os motivos fáticos e de direito, que Maria Silva Zanella de Pietro cita, lá em cima, que ele fundamenta o ato. Então, esses motivos, pela teoria dos motivos determinantes que eu trouxe de Marcelo Alexandrino, ele tem que corresponder à realidade. Por isso que eu digo que o menos é mais. Então, nesse ponto aqui, como se trata de um ato discricionário, que ele só precisa trazer a base legal, porque o resto é conveniência e oportunidade, ele pode decretar a partir da base legal, deu a base legal, vai lá e decreta, sem problema. Tudo que ele fala mais à frente, ele pode incorrer num problema. Porque aquilo pode se tornar um problema. Porque pode não corresponder à realidade. Então ele foi lá e disse, ó, vários que disse a base legal, aí ele foi, dentre as considerandas, ele trouxe uma lá no final. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Esse nas considerandas, a última consideranda, o que é que ele diz? Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção, em vista à condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Essa foi a última consideração que ele trouxe. Gente, eu acho que aqui falou demais. E eu tenho a impressão que aqui o STF vai declarar esse ato nulo. Porque a motivação na qual ele se baseia, ela simplesmente não existe. E alguns vão dizer, a população teve uma comoção, não vi essa comoção. Não se trata dessa comoção. Onde é que estava essa comoção? De onde tiraram essa comoção? Mas, como é subjetivo ter comoção e torna subjetivo também a não ter comoção, eu não vou nem aí. Eu vou mais além. Eu vou quando ele diz que essa comoção se dá porque um parlamentar que estava resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição somente fez uso de sua liberdade de expressão. De onde é que ele tirou que nós temos um parlamentar que estava acobertado pela a inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição e que ele só fez uso da sua liberdade de expressão? O decreto não se presta a revisar a decisão do STF, a decisão judicial. O decreto não revisa a decisão judicial. O que ele fez aqui foi dar uma revisão da decisão judicial. Não se trata aqui de poder moderador. O decreto não vai dizer que a decisão, ele pode não ter gostado da decisão, não importa. Não importa. O decreto não se presta a corrigir decisão judicial. Não é para isso. A única coisa que o decreto faz é conceder a graça. Ponto. E os efeitos da graça, a jurisprudência, a legislação já traz, que são o quê? Atinge o quê? Os efeitos primários da condenação. Os secundários não. Então, na execução de pena, ele não vai cumprir, porque está extinta a punibilidade. Só que, tanto é verdade que isso aqui não corresponde a uma realidade, que ele somente fez uso, porque ele é um réu condenado pelo STF. Goste você ou não. Goste quem editou o decreto ou não. É um réu condenado pelo STF. E esse ato de graça não tira essa peja de condenação. Ele continua condenado pelo STF. Tanto é assim, para além, a gente pode ir aqui muito além. Várias decisões do STJ já falam com a questão que os efeitos da graça e do indulto, né, que a gente tem muita jurisprudência relacionada ao indulto, que é coletivo, que se estende a graça, os efeitos não atingem, a graça ela não atinge os efeitos secundários da sentença. Logo, o réu continua sendo condenado. Ele continua o nome dele no rol dos culpados, por assim dizer. Em cometendo outro crime, ele não tem mais o benefício da primariedade. Ele não é mais réu primário.
Porque a graça não tem um condão de tornar um réu primário. Uma vez condenado, com trânsito julgado, sempre condenado. Sempre condenado. Ele, quando concede a graça, ele tem que dizer, olha, eu estou concedendo a graça porque a Constituição me atribui isso, que o poder de eu conceder a graça, e eu acho conveniente e oportuno, conceder essa graça. Conveniência e oportunidade, a discricionariedade. Não dizer que ele está concedendo porque ele entende que é uma pessoa que não cometeu o crime. Como assim não cometeu o crime se ele é um condenado? Isso aqui que ele trouxe nessa última considerando aqui, sequer existe hoje no ordenamento. Não existe isso aqui. O que nós temos é um Daniel Silveira condenado, que só não vai cumprir a pena de execução, porque foi extinta a punibilidade naquele momento. E a partir do momento que extingue a punibilidade dele, depois ele vai ficar irreeleito, porque ele extinguiu a punibilidade. A partir daquele momento, ele pode, depois não vai nem se candidatar, porque ele tem uma condenação que pesa sobre ele. Ele só não cumpre a pena, que pesa sobre ele. Se ele cometer outro crime, ele não é mais primário. Então, como que você funda o fundamento fático de um decreto em algo que não existe? Como você dizer que Daniel Silveira fez apenas o uso de sua liberdade de expressão? Goste você ou não, ele não apenas fez isso, tanto é que está condenado por a Suprema Corte do país, com denúncia da Procuradoria da República, da Procuradoria-Geral da República. 10 dos 11 ministros votaram pela condenação, e essa condenação não deixa de existir com a graça concedida pelo presidente. Então ele não pode dizer que está concedendo a graça porque tem uma pessoa que somente fez uso. Não, essa pessoa nem existe. Essa pessoa, o Daniel Silveira, que ele está pintando aqui, não existe. Hoje não. Goste você ou não. Não existe. Esse cara é um condenado porque, pelos aqueles artigos tudo da imputação que lhe foi dada pela Procuradoria-Geral da República. Ele não fez o uso só da sua liberdade de expressão. E aí, pode dizer, por que você está dizendo isso? Porque foi condenado e a condenação está lá. Então, essa fundamentação aqui, que está todo mundo com comoção, porque foi um rapaz que fez só, não existe. Não existe. E por que eu disse que ele falou demais? Vamos para cá. Ó a súmula do STJ que fala aqui, ó, só para reforçar. Ó. Súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais. Então, ele vai continuar condenado. Ele é réu, ele está no rol dos culpados. Então, aquela fundamentação ali no ato não existe. Não existe. Não esqueçamos disso. Gente, olha aqui o ato completo. O que é que eu estou falando? Ele trouxe aqui para a gente, ó, o presidente, ele trouxe a fundamentação de direito, considerou, na outra consideração, ó, ele trouxe aqui, ó, que ele está editando o ato porque o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, dá esse direito de ele editar o ato. Tranquilo, até aí tudo bem. Fundamentação jurídica. Aí vem, ó, considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão do indulto é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado nos valores compartilhados de uma sociedade fraterna, justa e responsável. Ok, é justamente para isso mesmo. É prerrogativa mesmo do presidente. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial na sociedade em todas as suas manifestações, com certeza, ninguém discute isso. Já são coisas que não precisaria nem estar colocando aqui, mas tudo bem, até aí são coisas que é consenso. Considerando que a concessão do indulto individual é medida constitucional discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. O que é justamente isso. E olha que diz aqui excepcional, viu? Olha a excepcionalidade que foi usada, mas tudo bem. É o que eu disse. Concordar ou não concordar com o presidente não enseja a nulidade do ato. Tudo bem, isso é democracia. Ele foi eleito, está lá e é o que ele entendeu que tinha que fazer e ele representa uma sociedade que o elegeu. Considerando que a concessão do indulto individual decorre do juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais praticadas moralmente cabíveis. Oi, tudo que ele está dizendo aqui está tranquilo. Considerando que o presidente da República foi confiado democraticamente missão de zelar pelos interesses públicos. É isso mesmo. Tudo isso aqui, gente, depois daqui, ele não precisaria falar. Mas ele falou e está tudo bem. Tudo isso aqui é consenso. Só que eu acho que nesse último aqui, nessa considerando aqui, ó, que ele fala, considerando que a sociedade encontra-se de legítima comoção, em vista a condenação do parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Aqui é onde peca. Não existe essa situação aqui mais. O que existe é um cara condenado,
E se está condenado e nossas instituições estão funcionando, o STF está aí, firme, acontece tudo direitinho, o presidente está lá, o legislativo está lá, tudo direitinho, essa decisão é válida. Que história é essa que tem um cara que só fez o uso da expressão? Não, tem um cara que é condenado. É condenado, um condenado pela Suprema Corte do país. Essa situação fática que nem existe. E, para além, cadê a comoção nacional? Como é que você fundamenta um decreto, uma comoção nacional, tirada de onde essa comoção nacional? De onde saiu essa comoção nacional? E de onde tirou que existe simplesmente um deputado que fez uso da sua liberdade de expressão? Pode até isso ter acontecido, gente, mas não é o fato. Isso não é a situação real hoje. Só se anulasse a decisão do STF. Mas não anulou, ela está aí vigente. Como você se baseia um ato num fato que não existe? Pela teoria dos motivos determinantes, a meu ver, esse ato é nulo. Aí você diz, pô, ele não ia colocar nada no decreto? Lembra que eu falei no início? Que nós tínhamos, aconteceu lá em 1945, um presidente que assumiu no lugar de Getúlio Vargas, acho que por pouco período de tempo, e ele de cara concedeu foi um indulto também, só que ele beirava a individualidade porque era para duas pessoas da Força Expedicionária Brasileira, e ele concedeu esse indulto. Quer ver como foi que ele fez esse decreto? Para você ver do que é que eu estou falando? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. José Linhares, o nome do presidente, que ele assumiu um período e ele fez. Ele fez o decreto 2082 de dezembro de 1945. Olha aqui a ementa. Concedo indulto a oficiais, praças civis que fizeram parte integrante da Força Expedicionária Brasileira ou a ela prestaram serviço quando em operação na Itália, já condenados ou não, olha, já condenados ou não, ele concedeu até antes. Por isso que eu acho que aquela discussão do trânsito julgado é inócua. E cujos crimes não são de natureza, acho que é infame que ele quis botar aqui, está um pouco errado. Natureza infame, beleza. No Brasil, a única restrição que tinha seria do artigo 5º, inciso 43, que fala de crimes de tráfico, tortura, terrorismo e os definidos como hediondo. Aí sim poderia ter uma restrição nesse sentido. Mas nesse caso, o crime de Daniel Silveira não entra nessas restrições. Então o que é que ele fez aqui? Ó? O presidente, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 75, letra F da Constituição Federal, que era a Constituição de 1937, que estava vigente a essa época aí, logo depois teve a de 46, né? Mas a de 37, então, ele disse que era aqui a base legal, que considerava, vírgula. Olha o que é que ele faz logo em seguida, gente. Olha o que é que ele faz logo em seguida. Não tem consideranda nenhuma, porque é discricionário, é oportuno. É a razoabilidade. É o que o presidente olhou e disse, olha, para mim é razoável, é oportuno, é discricionário, eu faço, mas não preciso estar dizendo nada a ninguém, não. Eu só acho que tem que conceder. Logo em seguida que ele traz a fundamentação jurídica, logo em seguida ele fala decreto. E ele vai dizer o que é que ele decreta. Fica concedido indulto a oficiais e praças que, como parte de integrantes da Força Expedicionária Brasileira da Itália, ele concedeu esse povo aí. Conveniência e oportunidade. Você não precisa falar mais nada. Ah, eu vou conceder aos praças porque, não sei, eu acho que eles deixaram... teve uma comoção nacional com relação a esse pessoal. Tal. Não precisa. Você pode até trazer argumentos, como no próprio decreto lá aqui em cima, tem várias situações que são consensos, estão aí tranquilo, mas quanto mais você fala, você fica refém do que você colocou lá. E ele colocou aqui essa consideração da comoção nacional e de um cara que fez só uso de como se ele estivesse revisando a decisão do STF. Para mim aqui, pela teoria dos motivos determinantes, essa motivação não coaduna com a realidade, não condiz com a realidade. Para mim, esse ato vai ser nulo nesse ponto aqui. Vamos aguardar o que é que o STF tem dessa situação. Não sei o que é que vão entender, a gente é muito pequeno para saber disso, a gente só traz para o debate. Eu acho que trouxe alguns pontos aqui para vocês com relação a isso, sobre essa teoria aí do ato, sobre essas questões, embora a gente não tenha aprofundado tanto, trazendo o porquê que eu acho que, pela teoria dos motivos determinantes, esse ato teria que ser considerado nulo. Eu acho que, na verdade, por uma vaidade ou por uma exacerbação, passou um pouquinho do ponto na hora de editar o ato, poderia ter parado por ali, mas talvez é carregado de muita emoção. A gente está vivendo tempos muito complicados, em que a política com o judiciário está se misturando, as emoções estão vindo muito à flor da pele. Então, talvez por isso, alguém se equivocou e quis falar um pouquinho demais e acabou dando uma cordinha, dando uma brecha para se anular
esse decreto do presidente que concedeu graça a Daniel Silveira. Isso é o que eu acho. Eu acho que teve esse exagero aí, teve esse vacilo aí, por assim dizer, de quem fez. Que, óbvio, são pessoas competentíssimas que estão lá, então não é que não saiba disso, mas eu acho que a emoção falou mais alto para querer deixar uma coisa e acenar para um público de alguma maneira. E eu acho que o resultado foi dar uma brecha um pouquinho grande para que o STF anule esse decreto. E anulando por esse motivo, eu não sei se tem como fazer outro não. Aí já era, meu ver. Então vamos lá, gente. É isso que eu queria fazer. Mais um vídeo do Preciso Direito. Abraço. Deixa um comentário aí de vocês. Segue o canal aí para mais vídeos dessa natureza, para a gente debater. Ativa o sininho aí. E a gente vai continuar falando sobre isso aqui. A intenção da gente é debater. A intenção da gente é trazer os temas mais polêmicos ou não, mas que tenham o viés do direito, que a gente possa debater, que de alguma maneira a gente possa aprender alguma coisa com os vídeos que aqui a gente traz, tá bom? Abraço, até a próxima.